nosso abraço fraterno a todos vocês que nos prestigiam, tanto pela Claro, Canal 5, como pelo YouTube. Estamos na última semana de 2025 e o Ano Novo bate as portas. Por isso nós vamos tratar hoje a respeito desta data, ou melhor, da transição que faremos de um ano para o outro. E em vez de ficarmos apenas fazendo planos e sonhando com o que o futuro poderá nos oferecer, que tal inverter e nos propormos em sermos nós, pessoas novas, neste próximo ano? Que tal mudar a nossa maneira de encarar a vida e mudar nossas atitudes para melhor? Que tal mudar mais dentro de nós do que fora? Que tal, enfim, substituirmos o homem e a mulher, os seres humanos, velhos, antiquados, muitas vezes de almas fracas, abrigos de sentimentos negativos e agentes de tristes equívocos morais, e nos transformarmos em pessoas novas ou renovadas, a trilhar os caminhos da luz e da felicidade. Que tenhamos um abençoado 2026, nós, nossas famílias, nossos amigos, as pessoas em geral, mas também que o mundo ganhe em nós pessoas melhores, mais fraternas, mais solidárias e construtoras do bem comum. Prezadíssimos amigos, estamos no nosso quadro comentando a notícia de hoje, na minha companhia Andréa Clenians. Tenho certeza que nossos telespectadores, você também, André, já deve ter ouvido falar aí, ser divulgado na mídia, assim, casos em que às vezes uma pessoa muito humilde, pessoa pobre mesmo, de posses, né, materiais, e às vezes encontra uma carteira na rua, um valor, um objeto de valor, e não fica com ele, embora bastante necessitada, e ela entrega lá nos correios ou em algum lugar onde alguém posta, numa rádio, muitas vezes, no interior, isso eu lembro que ocorria com frequência, né? Porque daí não tem outro divertimento quase, principalmente algumas décadas atrás, e daí o locutor falava lá, foi achado, assim, 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 quem quiser, o dono venha procurar e tal. Isso aí é mais ou menos normal, já é elogiável. Agora, esse caso aqui é realmente bem mais surpreendente. Uma detenta inserida no projeto Justiça Sem Grades, em cooperação entre a Polícia Penal do Paraná e a Prefeitura Municipal de Sengés, é um município aqui mais ou menos do centro do estado, essa pessoa achou e devolveu R$ 8.100 no dia 4 de novembro. Ela trabalhava com uma equipe supervisionada pelos guardas municipais na remoção de entulhos de uma casa lá que estava perturbando a vizinhança. E aí a prefeitura determinou, foi lá essa equipe de limpeza e fizeram, e ela achou esse valor aí. Não sei se estava numa pasta, num envelope, esse detalhe eu desconheço. Esse serviço estava sendo realizado, na verdade, pela equipe de vigilância sanitária do município, que inclusive esse convênio aí, ela existe com outras prefeituras, não é só da Polícia Penal do Paraná, conveniado com outras prefeituras. E contava então com apoio prisional, né? E o dinheiro foi entregue ao Poder Judiciário à espera de que aparecesse para ser efetuada a devolução ao dono. Então eu te pergunto, André, assim, levando pelo lado humano, o lado espírita, o lado, sei lá, qual é a maior lição que nós podemos extrair dessa situação? No meu ponto de vista aqui, de acordo com o noticiário, né, eu acredito muito que a maior lição seja a honestidade, que ela foi honesta, ela podia, né, não ter contado ou ter feito alguma manobra ali para ficar com o valor, mas ela foi honesta. Então, quando nós somos honestos, quando nós fazemos o que é certo, o que nós aprendemos,
né? Dentro da doutrina, aqui nós falamos muito disso no programa, em vários momentos, mas quando nós fazemos o que é certo, quando nós seguimos a lição do Cristo, que não vamos nos apropriar daquilo que não é nosso. E isso é uma evolução moral. Essa pessoa tem já por ter passado por diversas experiências, por ter já sofrido a penalidade de alguma forma, ela entendeu a lição, né? E eu acho que esse é o grande ponto para a gente refletir. A gente não sabe também, não sei qual é a razão dela estar cumprindo essa pena e tal. Pode ser que seja numa área completamente diferente, né? Talvez envolvimento com droga, alguma coisa, ou maltrato de um filho, não sei, desconheço. Não bem é o caso. O fato é que é isso, né? O Jesus falava que seja o seu sim, sim ou não, não. Ou seja, que nós, no caso dela, ela fez uma demonstração de que era incorruptível, né? Nesse aspecto, manteve princípios, sejam lá se trazidos de berço, se lições de mãe, de pai, ou convicção própria também, porque às vezes recebe no lar, mas não ouve, despreza e toma caminhos, né? Então, eu acho que esse realmente é fundamental, porque em tempos da nossa sociedade, especialmente no nosso país, em que a gente vive, infelizmente, um grau de violência que impera no país, né? Que às vezes nós somos quase que arrastados, porque todo mundo faz, então aquela famosa a moral relativizada. Exato. Ah, não, mas se eu pegar um pouquinho só, né? Se eu forjar o imposto de renda e colocar uma despesa que a Receita Federal está apertando cada vez mais, está ficando mais difícil para esses espertos. Embora muitas vezes eu me pergunte, né? Por que às vezes levam tanto tempo para pegar quem faz passar pelas suas contas bancárias bilhões. Às vezes aquele que fez até realmente pouquinho, é pego, cai na malha fina, né? Mas o fato é que não importa o que os outros façam, né? Se eles fazem, é problema deles. Nós temos que ter os nossos princípios, mantê-los de maneira convicta, séria, no nosso dia a dia. E se nós temos esses valores, que maravilha, né? Na verdade, a gente também pode aprender com a questão ali social, que tem esse programa, não é? Então, uma oportunidade para pessoas que estão lá em conflito com a lei, de recuperarem, né, a autoestima, de elas se perceberem também pessoas boas, que elas também cometeram erros, mas elas também podem cometer atos grandiosos como esse, ou outros que talvez a mídia não desse luz, não desse foco, né? Porque muitas vezes a pessoa está fazendo de forma correta e isso não vem, a gente não fica nem sabendo. Mas nesse caso específico, é como se fosse uma lição para essas ONGs, para esses projetos, de colocar de novo a pessoa e reinserir a pessoa na sociedade, para que ela tenha a oportunidade. São vários projetos, eu imagino que esse não é o único. Tem vários. Então, aí que está, porque exatamente nessas condições atuais, a gente tem a tendência, a gente fica muitas vezes revoltado com tanta impunidade, né? E a gente passa, pelo menos dentro da nossa cabeça, digamos assim, nós nos tornamos julgadores. Exato. E nós queremos que a justiça seja feita, que todo mundo seja punido. E esse é um exemplo de que não se pode generalizar, que nem todo mundo está perdido, que não tem mais condições de ser ressocializado, de merecer uma nova oportunidade. Se Deus, que é Deus, Ele sempre renova as oportunidades, tantas quantas forem necessárias, nos oferecendo o retorno aqui através da reencarnação, para que a gente faça dentro do nosso ritmo, né, e dentro do nosso interesse, essa nossa transformação moral. Por que a justiça terrena não vai dar chance? É claro que deveria haver, naqueles casos mais graves, realmente a vigência da justiça de uma maneira mais forte para que a sociedade não sofra mais, né? Porque a impunidade faz com que o indivíduo continue prejudicando não só a si mesmo, mas como aos outros.
Mas existe sim, existem essas possibilidades de se trabalhar as pessoas, elas não são irrecuperáveis, elas são irrecuperadas, muitas delas, né? Então, acho que isso fica de lição para nós mesmos, né? Que nós devemos ser condescendentes e fazer dentro daquilo que nos for possível, trabalhar no sentido de que, sei lá, vamos pensar, né, Andréia? Vamos tentar falar por exemplo, com o nosso vereador de bairro, com o secretário de segurança, com o prefeito, com o comandante da polícia militar, sei lá, com as autoridades, respeitando os devidos canais, mas para que a gente seja ouvido. Eu disse, olha, dá para melhorar sim, dá para fazer aquilo. Ou, como você citou, numa ONG, né? O Kardec traz no livro dos Espíritos que a educação é uma das coisas mais preciosas para nós nos desenvolvermos moralmente e intelectualmente. E que pela educação a gente consegue salvar, de certa forma, né, esse momento que nós estamos aqui. E se esses indivíduos recebem essa oportunidade de trabalharem e perceberem que aquilo que ele faz de bem retorna para ele mesmo, é uma forma de educá-lo a não cometer novos erros, a ele olhar para as ações, a ele ser consciente com as suas próprias decisões, e assim a gente vai construindo oportunidades melhores. Agora, recentemente, no tornado, né, que devastou a cidade pequena, no oeste do Paraná, os prisioneiros, aqueles que estão em conflitos com a lei, também foram lá auxiliar, colocar telhas, né, reconstruir a cidade. Isso é bom para a sociedade e é muito bom para eles, até porque ocupa o tempo, né? É a chamada laboraterapia, né? Exato. Ou seja, terapia através do trabalho do labor. Meus amigos, nós ficamos por aqui. Mais uma vez, um feliz ano novo a todos vocês. Que Deus abençoe e até a próxima. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, a propósito de que nós estamos às vésperas do Ano Novo, nós vamos falar não tanto do Ano Novo, desse dimensionamento temporal, mas de homens e mulheres, né, seres humanos, velhos e novos. Como é possível? É o que nós veremos a seguir. Eu estou aqui mais uma vez com o Paulo Karsten e a Rose Heidmann. Vou colocar para vocês aqui, né, para vocês falarem a respeito desse momento especial que a gente está vivendo, nessa semana antecedente, o Ano Novo, mais precisamente o encerramento dele e o início de um próximo. E aí a gente pode fazer, né, Rose e Paulo, um exame mental retrospectivo. Quase todas as pessoas fazem isso, uma espécie de balanço do ano, né? O que conseguiu fazer, o que não fez, por qual motivo, o que deu certo, o que deu errado, e retomar a motivação. Todo mundo começa bem, né? O Ano Novo, é só festa e tal. Aí no dia 2, como diz o ditado, né? Não existe mais telefone de ficha,
mas cai a ficha e daí a pessoa vai encarar mais 364 dias, muitas vezes aos trancos e barrancos. Mas, de qualquer maneira, a gente, nessa época, tem o seu valor, tem o seu momento de planejar o próximo ano, né? Renovando, fortalecendo nossa fé, renovando. Às vezes a gente não vive nem de fé, é apenas esperanças que a gente se agarra, né? Isso. E a gente fica naquela expectativa de que a vida, o patrão, os amigos, os parentes, os outros, façam aquilo que nos cabe. Nós transferimos a responsabilidade para que as outras pessoas promovam a nossa felicidade, a realização das nossas metas. E não é por aí o caminho, evidentemente. Então a gente tem muita dificuldade para entender em termos do que a gente realmente deseja, o que o ano novo pode trazer, que ele realmente seja novo, que não seja uma continuação daquilo que a gente está fazendo às vezes há muito tempo e não está dando certo, e a gente insiste, né, porque a gente é teimoso, ou por inércia, por preguiça. Seja como for, essa é a situação. E nós temos que mudar nós mesmos. Agora, tornando-nos melhores, mais conscientes, arquitetos do nosso próprio destino. Nós que temos que fazer isso aí, nós que temos que correr atrás, nós que temos que buscar, né? Então eu gostaria que vocês falasse a respeito, porque é um momento aí que talvez seja assim, de nós conclamarmos os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham às vezes o ano inteiro, né? Nos toleram aqui, também com as nossas falhas, e a gente está procurando sempre se aperfeiçoar, né, Rosa? Com certeza. Paulo, por gentileza. Ano novo é o período do ano em que, de fato, as esperanças se renovam, os balanços são feitos, as contas são colocadas na ponta do lápis. Verdade. E das promessas mais comuns, né? Vou começar a dieta, vou voltar para a academia, até aquelas mais difíceis, não que essas não sejam difíceis, mas mudanças realmente de hábito, de forma de ver a vida. Geralmente essa fase do ano inspira a maioria das pessoas por conta da mudança do calendário, do significado da mudança de um ano para o outro, da renovação, também se propõe a renovar. O fato é que o espírita que se preze se renova todo dia, né? Mas, óbvio que... Será? Em tese deveríamos, né? Kardec falava. Kardec falava, e a gente tem que dar o nosso melhor. Certa vez eu ouvi alguém falando, me perdoem, eu não sei dizer exatamente onde, se foi num filme, e dizendo o seguinte, que o futuro ainda não veio, o passado já passou, mas o agora é um presente. Porque enquanto a gente está aqui, no presente, a gente tem a oportunidade de se melhorar, de corrigir, portanto, todo dia de renovação. Mas, mudando de ano, a gente pode aproveitar essa energia, essa vibração positiva que a gente acaba sendo contaminado, né? A época de festas, de coisas boas, acabamos de sair do Natal, um espírito coletivo de bondade, de colaboração. Aproveitar também para olhar um pouco para dentro, fazer esse balanço e tomar coragem de dar os passos que são necessários. Com certeza. Porque transformações não são fáceis. Há aqueles exemplos históricos que tiveram grandes transformações, pessoas extraordinárias que passaram por transformações extraordinárias, que, por óbvio, pelo menos para mim, são apenas inspirações, longe de querer compararmos. Por exemplo, Paulo de Tarso, que passou por uma transformação extraordinária, de uma criatura violenta, de uma criatura incrédula. Um assassino, né? Um assassino. Perseguidor dos cristãos. Perseguidor dos cristãos. E, de repente, graças à luz do Mestre, tocado, obviamente, por uma chama que já devia estar apagada dentro do seu coração, mas vislumbrou a possibilidade, não de uma vida, mas de uma existência na eternidade, e se dedicou ao pouco tempo de vida, o tempo de vida que lhe restava, proporcionalmente, a pregar a palavra do Cristo e a converter outros, tanto que foi e é o responsável por o que a gente tem hoje da disseminação do cristianismo. Verdade. Então, eu acho que o ano novo a gente pode aproveitar exemplos esse e muitos outros para se lembrar da capacidade do ser humano de se reinventar, mas não como uma nova pessoa, não deixando de lado aquilo que é, mas de se melhorar, de dar o seu melhor. Eu acho que talvez aí seja o pulo do gato. Eu não preciso me transformar da noite para o dia,
Mas dar o meu melhor a cada dia, na minha melhora, na minha transformação, me parece que seja um bom ponto de partida para começar lá no dia 2 de janeiro, dia 1º não. Kardec fala, né, ele sempre enfatizou a importância da educação. E quando se fala em educação, não estamos falando só de crianças, estamos falando de educação de adultos, aliás, são os que mais precisam. Porque estão liberados, né, em pleno exercício do seu livre-arbítrio, enquanto que as crianças têm bastante limitações, sejam por pais, por outras pessoas que impõem limites. Então, o Kardec dizia que a educação, o fato de nós trabalharmos a nossa personalidade, nosso temperamento, as nossas tendências, depois a gente vai ver lá no final uma frase lapidar de Kardec, é uma arte. Eu gosto muito quando o Kardec fala que a educação, a transformação dos novos hábitos, né, é uma arte. Então é isso, realmente não é morrer e nascer um outro, completamente diferente. Não, a gente vai continuar sendo o que a gente, com a nossa própria individualidade que está sendo construída ao longo dos milênios. Porém, é importante que a gente procure olhar, mas onde é que tem aresta? Essa escultura aqui não está bonita ainda, tem que ser melhorada ali, um cinzel aqui, um toquezinho ali, né? Ou um toque de tinta no quadro. Então é importante que um pouco cada ano, ou o ideal seria cada dia, a gente conseguisse isso, né, Rosa? Eu acho que a gente tem que voltar lá para o oráculo de Delfos, né, para Sócrates, para começar. Conhece a ti mesmo. Como é que você se transforma se você não se olha em realidade como você é, né? Já repararam que quando a gente se olha no espelho, a gente encolhe a barriga, faz força, dá um sorrisinho, assim, ninguém se olha no espelho desleixado, né? A gente quer se ver bonito. E encarar aquilo que nós somos precisa um pouquinho de autoanálise. Não se perder no passado. Imagine se Paulo de Tarso tivesse ficado lá, eu sou culpado. Maria Madalena, outro exemplo de renovação imensa, né? Tivesse ficado se prendido às consequências das suas escolhas passadas. Eles mudaram radicalmente, transformaram sua vida. Nós podemos, conhecendo a nós mesmos, eu penso, escolher uma coisinha, um item que nos incomode. De repente eu falo muito, né? Eu repito histórias que eu não deveria repetir, isso acaba trazendo problemas, eu reconheço que isso é ruim, ou eu às vezes exagero as histórias que eu conto, ou como demais, seja qual for, escolhi um pontinho. E 30 dias, não precisa pensar no ano inteiro, escolha janeiro, né? Férias, e olha, é dureza. E trabalha aquele ponto. Eu faço isso comigo, às vezes eu escolho uma coisa, fracasso redondamente às vezes, mas escolho uma coisa e trabalho aquilo 30 dias. Foco todo o meu esforço em mudar aquele ponto. E às vezes a gente consegue. Não vai ser como o caso da Maria Madalena, histórico lá, que mudou toda a vida, né? Mas que teve sua grande recompensa. Me emociona demais pensar que quando Jesus voltou, né? Ressurgiu, apareceu depois de morto, ele escolheu quem para ele aparecer? Podia ter escolhido Pedro, né? Tiago, qualquer um dos outros. A mãe. Ele escolheu para encontrá-lo e para vê-lo pela primeira vez, aquela que fez mais esforço pela sua transformação radical, que foi Maria Madalena. Ele trouxe uma mensagem, né, dizendo que não importa quem nós fomos, importa quem nós somos a partir de hoje. Como José Paulo colocou, né, hoje é o primeiro dia, é o presente, o futuro ainda não existe, mas eu posso mudar hoje. Se ele escolher um pontinho, escutar mais, ser mais solidário, conversar com o porteiro, com alguém que nos serve, olhar nos olhos de quem nos pede alguma coisa, né? Não passar reto como se a pessoa fosse invisível. Eu digo enxergar os invisíveis, tentar ver a dor dos outros. Olhar no elevador se o vizinho está bem, sem se imiscuir na vida alheia, mas ter sensibilidade, ser um ser humano mais completo. Escolher o passo a passo. Aquele kaizen da mudança japonesa, né? Cada dia um pouquinho. Escolher alguma coisa para trabalhar. Às vezes a gente não tem aquela qualidade imensa que nós gostaríamos. Eu não sou capaz ainda de amar quem é muito diferente de mim. Eu amo mais quem me acolhe, quem é parecido. Mas eu posso, pelo menos, fazer atos de solidariedade. Fazer um esforço. Eu não consigo ainda ser empático, mas eu faço um esforço de fraternidade para ajudar em alguma coisa. É um começo. É um trabalhar. Nós somos espíritos milenares.
nascemos, né, como princípio espiritual lá no reino vegetal, animal, sei lá no passado, temos instintos, mas somos destinados à angelitude. É hora de reconhecer as nossas partes boas e trabalhar. Eu acho que é fundamental, né, Paulo e Rose, nós assumirmos essa, como cristãos, como espíritas, ou de qualquer outra religião que tem um pouquinho mais de maturidade, que não está aí condenando. Não, e não está à deriva nesse mundo tão difícil atualmente, né? Com tantas perturbações de todo tipo, é muito difícil a pessoa se manter num certo equilíbrio e tal, né? Mas nós temos alguma coisa, irmãos, e o espírito, o que eu quero colocar é isso, é assumir essa responsabilidade de que depende de você ser mais feliz. Mas para isso não é pensando só em si, eu vou de maneira interesseira, então eu vou ajudar porque Deus vai me dar aquela história que outro dia eu falei, né? Vou doar que Deus dá em dobro, né? Deus dá em dobro, né? As pessoas até retribuem no obrigado de que Deus te deu em dobro. Tudo bem, de Deus realmente dá, mas não é por aí. A nossa mentalidade, a nossa motivação é essa de participação, porque a humanidade é uma só família. Jesus falava muito em fraternidade, então nós não somos uma ilha, nós não podemos viver isolados, sozinhos e pensar só no nosso bem. Nós temos que fazer por onde? De maneira solidária com os demais. Né? Sair do comodismo, você não acha, José Paulo? Exatamente, eu acho que é desligar o piloto automático, tomar o manche, o volante da sua própria vida, das suas decisões, e pouco a pouco, na medida das suas possibilidades, conforme as suas forças, Sim. ir melhorando, um passo de cada vez. Sim. E também não deixar de celebrar as suas vitórias, as suas conquistas, porque Muito afinal importante. de contas, isso não quer dizer que a gente está numa eterna briga e só fracassando. Muito pelo contrário, Claro. A gente vê tantos irmãos, tantas irmãs na lida diária do espiritismo e tantas outras religiões praticando bem, dando o melhor de si para fazer caridade, dando de si mundos e fundos para fazer com que coisas aconteçam e às vezes não sabe, nunca ouviu falar e estão fazendo o mundo girar com base em nome de um propósito maior, de amor. Então a gente tem que celebrar assim as nossas virtudes, aquelas que a gente já está acostumado, aquelas que a gente está desenvolvendo e colocar tudo isso nesse pacotinho de fim de ano para, poxa, eu não estou tão ruim assim, né? Vamos adiante. Acho que alguém lá em cima está contente com o que eu estou fazendo. Eu finalizo aqui minha parte, depois vocês falam rapidinho aí, deseja feliz ano novo para todo mundo. Mas Kardec disse o seguinte, reconhece-se, veja só, como o Kardec tinha essa compreensão, né? Jesus mais do que ninguém, mas Kardec também, das limitações, das coisas nem sempre saem na velocidade que a gente gostaria. Reconhece-se o verdadeiro, agora dirigindo especificamente aos espíritas, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz no combate às suas más tendências. Então ninguém precisa ser santo da noite para o dia como Paulo se transformou. Um feliz ano novo, por favor, para eles. Claro, para você que nos assiste, feliz ano novo, muita saúde, muita prosperidade e, sobretudo, muita paz para todos vocês e suas casas, para todos vocês aqui. Obrigada. Igualmente para o nosso Oscar também, para todas as nossas famílias. Que Deus nos abençoe. Rose. O que eu desejo a todos é que lembre que Deus é nosso Pai, Ele é dono de tudo. Portanto, eu sou rica de possibilidades, nós todos somos. E podemos viver esse ano novo com alegria, valorizando cada momento. Então, feliz ano novo, excelente 2026 para todos nós.